Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 22 e 25. Oi pessoal, aqui é a Rafa, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso devocional. Ontem nós não tivemos, mas nós estamos aqui hoje, firmes e fortes, em mais um dia da Dor ao Milagre da pastora Fabiola Mello. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com mais um amigo que precisa começar a fazer um devocional, ou que esse devocional você acha que é para aquela pessoa. Encaminha aí para ela, isso nos ajuda bastante. E esse é um canal da nossa família para abençoar a sua família, amém? E agradeço as orações de vocês pela nossa família, nós já estamos muito melhor. Arthurzinho também está 100%. E é isso, muito obrigada, Deus abençoe. O nosso tema hoje eu achei bem forte. Fala assim, ó, o freio do Espírito Santo. Vamos lá. Em algum momento da sua vida, você já sentiu o Espírito Santo puxando o seu freio? Romanos 8,14 diz, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, Ele é o nosso guia, o piloto que dirige a nossa existência, e se necessário for, Ele intervirá e puxará o freio quando extrapolarmos. Sabe quando isso acontece? Naqueles momentos em que você está prestes a dar uma resposta um pouco mais ríspida, na lata, com um tom mais elevado para aquela pessoa que, convenhamos, estava pedindo, mas o Espírito Santo vem e sussurra no seu ouvido dizendo, calma, não fale assim. Responda gentilmente, respire fundo, segure a onda. Esse é o freio do Espírito Santo. Algo muito importante para que exerçamos a mansidão e o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, significa que quanto mais a sua vida estiver alinhada com Cristo, mais fácil será. Geralmente, pessoas que têm mais dificuldade nessa área e que naturalmente falam mais alto, são mais impacientes e respondem de maneira dura. Não percebem que a razão pela qual elas fazem isso está enraizada no medo. Medo de não serem ouvidas, de terceiros passarem por cima delas ou até medo de serem exploradas e injustiçadas. Esse medo acaba gerando uma reação exagerada, que pode machucar pessoas e fechar portas. Porém, a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu um espírito de medo, que Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, 2 Timóteo 1,7, para que sejamos forjados e aperfeiçoados. Além disso, ela também nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo, 1 João 4,18. Sendo assim, quando o Espírito Santo está te freando, na verdade, ele está te aperfeiçoando no amor, para que você cresça e viva bem. Em Provérbios 15:1 é dito que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Portanto, deixe que o Espírito Santo cuide de você e te leve a uma vida de paz e alegria. Não, nem que para isso seja preciso lhe cortar sua onda e baixar a sua bola. Dê ouvidos a ele na próxima vez que ele te frear, tá bom? É para o seu bem. Louve o Senhor Jesus, porque Ele nos deixou um consolador e exortador também. O que seria de nós sem o freio do Espírito Santo? Pessoas de ego frágil? Vitimistas de carteirinha? A justiça própria em carne e osso? Ore neste momento agradecendo pelo agir do Espírito na sua vida e peça a Deus um coração ensinável, disposto a ser lapidado para que o Senhor seja glorificado em qualquer situação. Peça também perdão e arrependimento genuíno por todas as vezes que você agiu por impulso e se deixou dominar por sua raiva. Num mundo onde todos anseiam por ser o Senhor ou a Senhora da razão, felizes são aqueles que deixam Deus ser o Senhor sobre suas ações e decisões. Forte. Você já experimentou o momento em que sente o Espírito Santo puxando o freio em uma situação? Como você reagiu? Escreva aqui, sua experiência e como você percebeu. O Tiago, ele me ensinou uma técnica. Ele tá ali do lado. Ele vai escutar. Que é você morder a língua, assim, ó. Morde e come a sua língua, aqui, ó. Quando você quer falar algo ali, ó. Então esse aqui é meu freio do Espírito Santo. É você morder a língua e aí é onde eu às vezes, a gente fica irado ali com aquela pessoa, né? Igual ela citou aqui. Às vezes a gente quer falar tantas coisas, mas você sabe que não é o momento certo, porque as emoções estão muito, à flor da pele. E aí eu aprendi a morder a minha língua e eu me concentro na dor que tá aqui. E depois eu penso
peço para o Senhor sabedoria e falo, Senhor, que palavras eu devo usar com fulaninho, com a fulaninha. E aí tudo vai melhorando. Confesso para vocês que eu sou era uma pessoa onde eu já ia um pouco armada para a situação. Dependendo como você vem falar comigo, eu já te devolvia. Então era toma lá da cá, né? Então eu já ia com 80 pedras na mão, não para te atacar, não é isso. Mas eu acho que é esse medo de não ser ouvida, de ser explorada, injustiçada, da pessoa não entender o que eu tô querendo dizer. E independendo também da forma que a pessoa vem falar com você, às vezes com uma grosseria, né, ali desnecessário, eu já atacava de volta. Então, confesso que eu era desta forma. Porém, o Espírito Santo começou a me frear através dessa mordida da língua, mas através também, às vezes, tem situações que eu prefiro ter paz do que ter razão. Na verdade, na maioria das situações, eu tô preferindo ter paz do que ter razão. Se a outra pessoa quer ter razão, amém. Se ela acha que ela tá certa, eu vou orar pro Senhor mostrar para ela, pro Espírito Santo revelar a ela que ela agiu, às vezes, de uma forma impulsiva, de uma forma errada, enfim. O Espírito Santo vai mostrar para ela. Às vezes você não vai conseguir mostrar para essa pessoa, mas você vai conseguir controlar as suas emoções, né? Quando nós entendemos o freio do Espírito Santo, é igual ela falou aqui, será que sem o freio nós iríamos ser vitimistas de carteirinha? Não. Não é isso que nós queremos ser pessoas freadas pelo Espírito Santo, mas que possamos falar aquilo que a gente possa ter um filtro aqui, que muitas das vezes quando a gente está num momento de muito nervosismo e tal, esse filtro ele desaparece e a gente fala coisas, literalmente muitas abobrinhas, né? Então que a gente possa ter esse freio. E como eu me senti, depois que eu aprendi a morder a língua, a me controlar nesse sentido, preferir ter mais paz do que razão, eu me senti muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais segura, porque quando eu abro a minha boca para falar, não que eu esteja sempre certa, não é isso, mas eu pensei bastante para estar falando isso, não estou falando da boca para fora. E tende que a sua fala seja mais valorizada também. 2. Quais são as situações em que você tende a perder o controle e agir impulsivamente? Eu acho que eu já respondi. Acho que é quando as pessoas vêm falar comigo de uma forma, às vezes, um pouco ríspida, um pouco idiota, vamos falar assim, vai, em português claro. Vem falar de uma forma muito grosseira e aí eu acabo perdendo a estribeira, né? Eu acabo não conseguindo me controlar e acabo não atacando, mas eu já, né, devolvo na mesma moeda, vamos dizer assim. A grosseria, me trato já um pouco a pessoa às vezes um pouco mais grossa ou sem sorriso, sabe? Então acho que eu já respondi. Como você pode começar a reconhecer os sinais de alerta que indicam a necessidade de frear e permitir que o Espírito Santo te guie? Olha, no meu caso foi porque eu acho que eu começava meio que a tremer, que nem um pincher. O comparativo é esse, que eu começava, tipo, vem uma coisa assim que parece assim, eu preciso falar, e aí quando eu comecei a entender, né, a dar espaço também para o Espírito Santo agir nessa área da minha vida, eu falei, Senhor, não quero falar o que vem na minha mente, eu quero falar de uma coisa que eu tenho propriedade daquilo. Olha, um exemplo, como eu posso dizer? Olha, não faça isso, porque eu já fiz e deu errado. Sabe, você ter propriedade para falar com aquela pessoa. Então, eu comecei a pedir desse jeito nas minhas orações, sabe? Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a entender os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas ações. Eu não quero magoar o outro. Às vezes o outro vem para me magoar, mas eu não quero devolver na mesma moeda, igual eu estava devolvendo. Então, acho que eu fui fazendo isso todos os dias. E não é de um dia para o outro que a gente muda, a gente começa a ir assimilando as coisas, né? E o versículo para a nossa oração é Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então, que nós possamos ser freados aí pelo Espírito Santo e que nós possamos preferir ter paz do que razão, sabe? Prefira ter paz do que razão. Não tiro que se você estiver certo naquela situação, mas não tente resolver tudo na hora. Pensa, reflita, experimente do freio do Espírito Santo, que você vai ver que muitas coisas vão melhorar aí na sua vida. Amém? Deus abençoe e nós nos vemos amanhã. Tchau!